Nesse momento, nós vamos ouvir o Procurador da República, coordenador do Núcleo Especial Cível da Assessoria Jurídica Cível da Procuradoria-Geral da República. Ele que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal também de Pelotas. Com vocês, coordenador do Núcleo, Dr. Márcio Rogério da Silva Garcia. A reclamação é martelo, e nem todos os problemas são pregos. Com essa enigmática frase do professor Daniel Mitidier, lá do Rio Grande do Sul, eu começo e depois explico, cumprimentando a todos os presentes, servidores, assessores, membros, na pessoa da doutora Vera Nilva, coordenadora aqui da escola, que tão gentilmente nos atendeu com a sua equipe aqui de forma brilhante, muito bem organizada. Como já nos foi apresentado aqui, Marília e eu somos procuradores da República e trabalhamos na assessoria jurídica cível do Dr. Aras. Esse núcleo especial cível está um pouquinho defasado a nomenclatura. Ele era uma estrutura autônoma e depois nós fundimos a assessoria jurídica cível, que coordenada pela Marília, com esse núcleo ficou a chama lá super cível. Virou uma assessoria única assim, mas em termos de efeitos práticos assim, os processos continuaram os mesmos assim. Então o tema, na continuidade do que nos foi proposto a repartir com todos os presentes aqui, é reclamação. Reclamação, como eu falei, nessa expressão do professor Daniel Mitidier, que é um doutrinador dos poucos que escreve sobre o assunto, no contrafluxo das tendências. Ele diz, a reclamação é martelo, mas nem todos os problemas são pregos. Por que ele diz isso? A reclamação ganhou um espaço enorme, uma projeção muito grande, na medida em que o Supremo foi alterando a sua conformação como tribunal, que passou a julgar e decidir coletivamente as causas. A reclamação foi avançando como instrumento garantidor da autoridade das decisões do Supremo e da sua competência, na medida em que o Supremo também foi decidindo coletivamente. Primeira vez que se tem notícia que se usou reclamação foi em 1952, no caso Meirelles Sintra versus Flaury Meirelles. Na ocasião, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu um alcance mais apertado a uma cláusula testamentária de um caso que já tinha sido decidido pelo Supremo na sua exata medida desse alcance. Na ocasião, a parte prejudicada peticionou no Supremo dizendo que não estava certo, o Supremo já tinha decidido qual era o alcance da interpretação daquele testamento. E o julgador local estava dando uma dimensão diferente de interpretação. E pela primeira vez, então, recebendo essa petição, o Supremo entendeu, baseado na teoria dos poderes implícitos, que nada adianta ter o poder explícito de julgar se não tem o poder implícito de fazer valer sua decisão e de garantir a autoridade da sua competência. Então, em 1952 tem esse registro. Agora, com o passar dos anos, e eu já vou fazer aqui uma escusa, porque eu tive que podar pela metade a minha apresentação aqui, e vou correr um pouquinho, sacrifiquei uns pontos, o conteúdo integral vai ser enviado depois, nos slides, está bem completo, mas essa parte inicial sobre o perfil conceitual eu praticamente sacrifiquei, estou só dando essas primeiras palavras aqui para situá-los acerca do assunto. Mas dizia eu que depois desse primeiro momento de utilização, acolhimento de uma petição como reclamação, avançou-se, o Supremo avançou em relação à sua forma de decidir, e em 1988 o Constituinte positivou que a reclamação cabia para defender a autoridade da decisão e a competência e a autoridade da decisão do Supremo e do STJ. Mais adiante, a reclamação passou também a ser possível em relação ao controle concentrado de constitucionalidade, e depois, com a reforma de 2004, a emenda constitucional 45, também para a defesa da súmula vinculante, e posteriormente com o novo Código de Processo Civil, finalmente no último estágio, para a defesa do sistema de precedentes. O CPC, ele derrubou praticamente todas as disposições regimentais sobre o assunto e ele dispõe sobre qual é o fluxo processual da reclamação.
prevê, nós veremos na sequência, no perfil funcional da reclamação, que cabe para a defesa do sistema de precedentes, seja no IAC, seja no IRDR, seja na lógica de recursos repetitivos e ou com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, a reclamação ganhou uma elasticidade muito grande. Doutrinadores um pouco mais clássicos disseram, não, reclamação é martelo, mas nem todos os problemas são pregos. Ou seja, esse professor que eu mencionei diz, a reclamação devia ficar presa lá na conformação clássica prevista na Constituição, e hoje ela está prevista para o STF, para o STJ, passou a estar prevista para o TST, na Emenda Constitucional 92, e prevista para a defesa da súmula vinculante. É evidente que essa visão doutrinária não é a que prevalece, porque o CPC hoje prevê a reclamação cabível para qualquer tribunal. Outrora não era assim. A reclamação, havia quem dissesse que a reclamação só era cabível naquilo que estava expressamente positivado, dependia de reserva legal, antes do CPC, de 2015, e outros que diziam que, pela teoria dos poderes implícitos, é lógico que tinha que caber para qualquer tribunal. O Supremo chegou a decidir que a reclamação dependia de reserva legal, inclusive fulminou, num controle concentrado, um regimento interno do TST que prevê reclamação para o TST. Tanto é que foi necessária uma emenda constitucional para que houvesse reclamação prevista para o TST. Mas, finalmente, com o CPC de 2015, ficou expresso, positivado. Cabe reclamação para qualquer tribunal, não só mais para aqueles previstos na Constituição. Então, fiz essa ponderação, começando com esse pequeno entreveiro doutrinário. O que é a reclamação? Já está lendo um pouquinho aqui. Ela não é correição parcial. Por que isso? Essas três possibilidades, elas passaram em algum momento elas foram consideradas factíveis, até pela jurisprudência do Supremo. Houve tempo em que os calçados da reclamação eram de correição parcial. Correição parcial é medida administrativa / disciplinar que visa a corrigir a atividade tumultuária do julgador, não é assim? Mas a reclamação não é atividade administrativa, ela é ação, na forma do que o CPC dispôs atualmente, ela é uma ação. E ela visa a corrigir uma ilicitude, que pode ser a usurpação da competência, pode ser o desrespeito de uma decisão. E, por ser assim, ela tem poder de, uma decisão na reclamação, de cassar uma decisão jurisdicional e de transferir a competência do julgamento. Uma correição parcial não pode fazer isso. Ela é medida administrativa, como disse aqui. Então, não é correição parcial, embora já tenha sido considerada como, no passado, remoto. Não é recurso também a reclamação. Recurso é nos próprios autos. Recurso tem prazo. Nós vamos ver que reclamação tem termo final, não tem prazo. E também não é incidente processual. Incidente processual depende de processo judicial prévio. Reclamação não necessariamente. Reclamação cabe contra decisão administrativa, por exemplo. Nós vamos ver. É o caso, por exemplo, de uma investigação, um inquérito policial tocado pelo delegado de polícia de uma cidade, em relação, por exemplo, a um parlamentar que tem foro no Supremo Tribunal Federal. A mera instauração de um inquérito em relação a um crime na vigência do mandato, do mandato federal, de um parlamentar, é passível de reclamação, essa atividade administrativa, sem processo, sem denúncia, porque o inquérito contra parlamentar nessa circunstância deve correr no Supremo Tribunal Federal. Então, não é incidente processual, é ação autônoma de impugnação e de natureza constitucional. Isso que é a reclamação. Eu já estou pulando direto aqui essa primeira parte para a gente não perder a chance de falar da maioria da maioria a respeito do perfil funcional da reclamação. Sob o ponto de vista processual, já disse, não tem prazo propriamente dito, tem limite. A reclamação cabe até o trânsito em julgado da decisão que se objetiva corrigir. Cabe até o trânsito em julgado. E uma estratégia, já começamos aqui, porque como Marília antecipou, boa parte do que nós repartimos nas apresentações decorrem da vivência do Gabinete do Procurador-Geral da República e das atuações que lá foram desencadeadas e dos pareceres também que foram produzidos em nome de Sua Excelência naqueles casos que chegaram a nós de suspensões e reclamações. E a verdade é que boa parte é mesmo, porque tanto em suspensão e reclamação a doutrina é um pouco escassa, me atrevo a dizer que é um pouco escassa ainda.
Por isso que digo que boa parte da apresentação tem perfil prático. E quando digo que a reclamação ela não tem prazo, mas tem termo, significa que é interessante para o MP não deixar transitar em julgado. É interessante porque o recurso idôneo para o caso não atrapalha a reclamação. Deve ser manejado paralelamente à reclamação. A reclamação não é um tiro certeiro e único, ela é um tiro paralelo. Ela deve ser o instrumento utilizado sem prejuízo do recurso cabível pela lei de processo civil, ou processo penal, eventualmente. Nesse quesito de prazo, eu apontei aqui alguns lembretes. Em relação ao ato administrativo, que nós veremos que desafia a reclamação, mas só na hipótese de desrespeito à súmula vinculante, só nessa hipótese, aí o prazo a ser observado, evidentemente, não é do trânsito em julgado, mas é o prazo de decadência para a correção do ato administrativo. Em relação ao segundo tópico, existe uma particularidade que eu acho que não vai dar tempo de eu enfrentar, me antecipo aqui, peço perdão pela imprecisão, mas antecipo o meu lamento de não poder enfrentar a parte de reclamação em repercussão geral, em repetitivos e repercussão geral, acredito que não vamos conseguir chegar lá. Mas antecipo um ponto, que há uma particularidade em relação a prazo. A única janela temporal mais restrita para apresentar uma reclamação, que nós sabemos, é em relação à reclamação sobre precedente firmado em repercussão geral. É muito comum chegar representações do gabinete do Procurador-Geral da República de decisões de primeiro grau ou até de tribunal local, desafiando supostamente tema firmado em repercussão geral, reclamando de Sua Excelência Procurador-Geral da República uma reclamação. Não é cabível reclamação de tema em repercussão geral, senão após esgotada toda a jurisdição. Porque é necessário, o sistema foi desenhado para que eles possam se corrigir. O sistema foi desenhado, o sistema de precedentes, para que os tribunais, os julgadores nas suas diferentes instâncias possam corrigir o acerto da aplicação do precedente. Então a reclamação vai ser cabível no caso de repercussão geral, tema em repercussão geral, quando apresentado o recurso extraordinário para desafiar a questão do recurso extraordinário e negado o segmento. Negou o segmento, o controle da negativa de segmento pelo presidente ou vice-presidente do tribunal é um agravo interno, não é o agravo recurso extraordinário do 1042, é um agravo interno, quando se fala de repercussão geral. Uma vez o órgão fracionário, colegiado do tribunal local decidindo esse agravo interno, após isso há uma janela de 5 dias para apresentar a reclamação, porque é o único recurso cabível, é o embaixo de declaração, então pode caber a reclamação, ou antes ou depois do embaixo de declaração. Então, em se tratando de prazo, é a única particularidade que vai merecer maior rigor aqui, e eu estou só destacando com um pouquinho mais de atenção, porque talvez eu não chegue a voltar no tema da repercussão geral hoje, talvez nós não tenhamos, mas no final, se nós tivermos oportunidade, a gente pode tratar a nível de questões o assunto. Finalmente, se for ajuizada a reclamação tempestivamente, ou seja, sem que o processo tenha tratado de julgado, o superveniente trânsito de julgado do processo não prejudica a reclamação. Esse trânsito de julgado fica sob condição legal resolutiva. Se a reclamação vier a ser julgada procedente, cai aquele trânsito julgado do processo do qual se reclamou, que era objeto da reclamação. Sob o ponto de vista da competência, a reclamação é endereçada ao presidente do tribunal e deve ser julgada pelo órgão cuja decisão se objetiva zelar pelo respeito, ou pelo órgão que tem a sua competência desafiada. Quem é esse órgão? Os regimentos internos hão de prever, de cada tribunal local, e já falarei em relação ao Supremo e ao STJ. Preferencialmente deve ser distribuído ao relator que proferiu a decisão que foi maculada, preferencialmente. Em relação ao STJ, ao STF, a possibilidade de, qual é o órgão que pode ter sua decisão desrespeitada? O plenário ou as turmas? Em relação ao STJ, pode ser a Corte Especial, a sessão ou a turma. Esses órgãos podem ter sua autoridade ou autoridade da sua decisão desafiada. E como os regimentos prevêem, os respectivos regimentos? O STJ prevê que se a decisão violada for da Corte Especial, ela julgará a reclamação. E se for das turmas ou da sessão, será sempre a sessão. E o STF prevê que sempre vai ser as turmas.
há discussão doutrinária em relação ao assunto, e há quem diga que o regimento interno do STF carece de atualização, porque nem mais tem peso de lei, como previamente a 88 tinha, e a lei posterior derroga a anterior. O CPC diz que tem que ser o órgão que teve sua autoridade violada, e se o órgão foi o plenário, deveria ser o plenário, então o regimento deveria estar defasado. A verdade é que a turma pelo regimento do STF e também por uma questão de política judiciária. O número de reclamação, nós veremos, é muito grande. É a classe processual de competência do Tribunal Supremo com mais processo no Supremo. Então, é interessante, foi assim decidido, que as turmas o decidam e em nível de recurso o plenário possa decidir. Sobre a legitimidade, o MP ou quem tenha sido parte ou interessado pode propor a reclamação. Quando eu falo em reclamação, há 3 níveis aqui nós vamos explorar. Tem a reclamação de processos de índole subjetiva, aquele que é o João contra o Pedro. Tem a reclamação de controle concentrado, que vai atingir uma multiplicidade de pessoas, controle de constitucionalidade. E tem a reclamação de índole objetivada, que é o caso do sistema de precedentes, que é o caso, por exemplo, dos temas de repercussão geral. Dependendo do tipo de decisão, nós vamos ter um número de afetados. Se é um processo de índole subjetiva, é o João e o Pedro que têm legitimidade para apresentar essa reclamação. Mas não custa lembrar que quem sofre reflexos de uma decisão, mesmo não tendo sido parte, também pode apresentar reclamação. Se eu sou um herdeiro, não participei do processo, eu sou um sucessor de alguém que participou, herdeiro não é palavra técnica aqui, mas eu sou um sucessor, eu posso apresentar reclamação. Se eu passei num concurso para assumir um cartório, primeiro concurso de tabelionato de notas do Tocantins, passei no concurso e almejo tomar posse de uma serventia cuja desocupação foi dada por decisão judicial. Eu me inscrevi no concurso, passei, me escolhi aquela serventia que foi desocupada por decisão judicial. Se a decisão que desocupou for desrespeitada, eu, como terceiro que não participei do processo, que almejo tomar posse lá, estou diretamente afetado, posso reclamar, mesmo sendo processo de índole subjetivo. E se for de índole objetiva ou objetivada, todos aqueles que afirmem prejuízo podem reclamar, é ampla a legitimidade, no seu ponto de vista ativo. O último tópico aqui relembra uma peculiaridade que Marília relatou, a reclamação 7358, em que se estabeleceu, finalmente, que os Ministérios Públicos Estaduais teriam também a capacidade processual para ajuizar a reclamação em Tribunal Superior. Outrora, o entendimento sedimentado era que Sua Excelência o Procurador-Geral da República era o único legitimado em nome dos Ministérios Públicos. A partir desse caso, dessa reclamação, numa linha de defesa de raciocínio do ministro Aires Brito, do ministro Gilmar Mendes, consolidou-se o entendimento, hoje pacificado, que os Ministérios Públicos Estaduais também podem, acabei de tomar notícia aqui, tomar conhecimento de uma notícia que envolveu uma atuação aqui do Ministério Público de Tocantins muito bem sucedida em tema de reclamação. Em relação à legitimidade passiva, nós temos aqui uma peculiaridade, porque desde o CPC, a reclamação passou a ser finalmente caracterizada como ação. Se é ação, ela tem que ter réu. E se é réu, quem será esse réu? O ato reclamado pode ser praticado por qualquer autoridade, órgão ou entidade de qualquer dos poderes, mas nenhum deles vai ser réu na reclamação. Não é a autoridade que fala em nome da entidade, do órgão ou por si própria que é ré numa reclamação. Ela presta informações. Quem é réu é o beneficiário do ato. O beneficiário do ato que é o réu na reclamação. Nunca a autoridade que se alega ter violado alguma decisão ou usurpado a competência. Então, essa é uma peculiaridade importante. A autoridade que assim agiu, ela vai também ser mencionada, evidentemente, na peça inicial, e ela vai ser provocada a prestar informações na qualidade de fonte de prova. Há um ponto importante aqui, que sob o ponto de vista da legitimidade passiva, na medida do possível, é necessário reproduzir o processo de origem. Todos os integrantes do processo de origem têm que ser
tem que estar mencionados na reclamação, como integrantes. Por quê? Se lá no processo jurídico foi praticado um ato, tomada uma decisão que atingiu a esfera jurídica daqueles integrantes daquele processo, eles têm que ter a oportunidade de participar da reclamação também. Então, não é que tenha que haver um espelhamento em relação à inversão das posições dos polos processuais. Tem que estar mencionado como interessado, pelo menos, os participantes do processo de origem. Em relação ao polo passivo, essa é uma dica importante. Em relação ao procedimento, e aqui um tópico já um pouquinho mais prático, ele se assemelha muito ao do mandado de segurança, porque é necessária a prova pré-constituída, documental pré-constituído. A reclamação depende disso. Não é possível, a única coisa que é possível na reclamação é se o documento que prova o objeto da reclamação, o ato reclamado, não está acessível ao reclamante, ele pode requerer que o juiz determine a requisição do documento que prova, por exemplo. Mas, em regra, a reclamação tem que ser instruída com prova documental aos moldes do mandado de segurança. E, sob o ponto de vista dos requisitos da inicial, é aqui um ponto dos mais caros, eu diria, porque entra um pouco talvez na especificidade do Instituto, e eu confesso, abertamente, sem nenhum problema, que antes de ter a oportunidade de participar com os colegas na assessoria jurídica civil, na atuação como procurador da República em primeiro grau, nunca na minha vida eu tinha visto uma reclamação. E conhecia a reclamação, evidentemente, dos estudos de concurso e tudo mais, mas não era familiar a uma atuação de primeiro grau o Instituto da Reclamação. Depois, na experiência no gabinete, nós fomos percebendo que era um instrumento relevantíssimo, tanto quanto a suspensão é muito poderosa, muito relevante e muito estratégico, e os dois juntos funcionam muito bem também em algumas oportunidades. E a reclamação, nós tivemos a oportunidade de receber provocações, é comum chegar algumas provocações, representações ao gabinete do Procurador-Geral da República, postulando por alguma medida da alçada do Procurador-Geral da República, alguma ação de impugnação, por exemplo, ou às vezes pedindo a reclamação. E eu confesso que na maior parte das vezes há um grande desafio, que é a instrução do pedido. Na maior parte das vezes nós tivemos uma barreira em relação à análise dos pedidos, porque o pedido vem sem nenhum documento, ou o pedido vem com documentos que não tem nada, nenhuma pertinência, porque não é muito complexo a teia de documentos que se fazem necessário para uma reclamação. Mas talvez a falta de familiaridade com o Instituto leve a essa confusão eventualmente. O que é requisito da inicial de uma reclamação? O que é necessário atentar para ajuizar uma reclamação? É uma petição inicial nos moldes tradicionais do CPC, não pode ser inepta a petição, ela tem que estar corretamente redigida. E entre os documentos que devem instruir, fundamentalmente é necessária a cópia da decisão ou do ato proferido pela autoridade reclamada. O objeto, o que aconteceu? O que usurpou a competência ou desrespeitou uma decisão? Foi uma decisão de um juiz de primeiro grau? Eu preciso dessa decisão. Foi o acórdão de um tribunal? Eu preciso dessa decisão. Foi uma atividade administrativa? Eu preciso dessa prova dessa atividade administrativa. Foi um ato administrativo que desrespeitou súmula vinculante? Ok, eu preciso, nós vamos ver na sequência. Nessa hipótese, exclusivamente, é necessário esgotamento das instâncias. Quando é ato administrativo, é necessário esgotamento das instâncias para a propulsor de reclamação. Eu preciso disso aí, eu preciso dessa prova, porque não é possível a instrução probatória no âmbito da reclamação, tem que estar tudo prontinho. O objeto, o ato reclamado é fundamental. E é necessário também, em segunda linha, a juntada da cópia do paradigma. Paradigma é a decisão que se sustenta ter sido violada. É uma decisão do Supremo? Vamos juntar essa decisão. Uma decisão do Tribunal de Justiça Local? Vamos juntar essa decisão. É do STJ? É uma súmula vinculante? Anuncia a súmula vinculante na petição. O enunciado está lá. É um tema de repercussão geral? Ok. Relembro aqui, só depois do esgotamento das instâncias posso sustentar a reclamação em tema de repercussão geral. Mas eu preciso deixar claro a relação de comparação entre objeto e parâmetro. É isso que a reclamação pede. Comparação entre objeto e parâmetro. O que desrespeitou e o que foi desrespeitado. Na forma documental. Isso.
Se for, repito, usurpação de competência, eu preciso da cópia dos autos, dos elementos que desrespeitaram. Exemplo de usurpação de competência, eu já vou falar mais na frente. Desde o novo CPC, o juiz de primeiro grau, ele não faz juiz de admissibilidade de apelação. Não faz mais. Outrora, havia primeiro juiz de admissão por parte do juiz de primeiro grau da apelação. E depois havia a confirmação desse juiz no âmbito do tribunal. Agora é só o tribunal que faz juiz de admissão. Mas se o juiz de primeiro grau resolver fazer, ele recebe a apelação e resolve fazer juízo de admissibilidade, como é que fica? Ele está usurpando a competência do tribunal, porque não é ele mais que deve fazer juízo de admissão, é só o tribunal. Se eles fizerem isso e porventura inclusive negar o recebimento do recurso, eu faço o quê? Eu posso entrar com um recurso cabível para o tribunal, mas eu posso também entrar com a reclamação por usurpação de competência. Eu junto cópia dos autos, olha aqui, ó. O CPC está dizendo que só o tribunal pode fazer o juízo de admissão e o juiz de primeiro grau resolveu fazer. Aí eu não tenho como distribuir para um relator que proferiu uma decisão prévia, porque não existe decisão prévia. Usurpação de competência não tem decisão prévia. Só vai ter decisão prévia quando é violação à autoridade da decisão. São as duas hipóteses clássicas de reclamação. Violou a autoridade de uma decisão ou usurpou competência. São as duas hipóteses clássicas. Tudo decorre das duas. Então, em se tratando de... Eu vou pisar alguns pontos aqui para fixação. Em se tratando de instrução de documento da inicial, eu tenho que levar tudo mastigadinho, tudo documentalmente provado. E há outro ponto fundamental acerca da instrução da inicial. Em se tratando de tema de repercussão geral como parâmetro, e em se tratando de ato administrativo que violou súmula vinculante, é fundamental, é requisito da reclamação, o esgotamento das instâncias. E aí eu tenho que provar que eu esgotei as instâncias, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer no caminho da chegada até o Supremo, para que finalmente eu possa desafiar por reclamação. Então, não é nada muito complexo aqui. Nós temos que pensar logicamente. É um procedimento de prova pré-constituída documental. E eu devo ou juntar ou mostrar a impossibilidade de fazer, requisitando que o juiz o faça por mim, o julgador o faça por mim. Ainda falando de requisitos da inicial, é uma ação típica. É uma ação, eu devo sustentar uma das hipóteses de cabimento da reclamação. E nós vamos ver uma por uma, nós vamos ver uma por uma, perdão. Não vai dar tempo de ver todas, mas eu vou mencionar todas aqui. Eu tenho que sustentar uma hipótese de cabimento da reclamação, já que é uma ação típica. Essa é a causa de pedir. É usurpação de competência, é violação à súmula vinculante, é violação à autoridade de um julgado de ordem subjetiva, é violação a julgamento em ADPF. Eu tenho que sustentar uma das hipóteses de cabimento. Essa é a causa de pedido. E aqui tem um ponto que eu já abro. Por mais que seja uma ação típica, por mais que eu tenha que sustentar uma das hipóteses de cabimento lá do CPC, que estão aqui, 988 de 1 a 4, são essas hipóteses de cabimento. Preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade da decisão do tribunal, e todas as outras decorrem da 2. Garantir a observância do enunciado de súmula vinculante e decisão de controle concentrado. 4. Garantir também do acórdão proferido em RDR, em AC e, a contrário do senso, o parágrafo 5º 2, que vai falar da repercussão geral e recurso repetitivo. Eu vou voltar para cá na sequência. Mas, a despeito de ser típica, de eu ter que sustentar uma das hipóteses de cabimento, delas estarem específicas, uma parte que eu tive que cortar da apresentação, mas eu vou falar rapidamente agora, é que há hipóteses extralegais de cabimento da reclamação. O Supremo já recebeu a reclamação para distinguish, para overruling, para superação de precedentes e para interpretação dos seus próprios julgados. É meio que um embargo de declaração intempestiva, assim, já funcionou muito bem, reclamação para interpretação do alcance do próprio julgado do Supremo. Vou dar um exemplo aqui. O Supremo decidiu, certa ocasião, que a Justiça do Trabalho não era mais competente para julgar vínculo administrativo, vínculo estatutário. Não era mais, só privado seletista. Ou eventual, ou eventualmente avulso. Mas não mais os estatutários, por exemplo, funcionário de prefeitura. A Justiça do Trabalho não era competente. Em certo momento, por reclamação chegou ao Supremo um questionamento sobre se, em relação
aos temporários e aos cargos em comissão, estava valendo aquela decisão do Supremo anterior. Quando então o Supremo deu o alcance, ampliou o alcance da primeira decisão dentro de uma reclamação para dizer que também não era competente o juiz do trabalho para julgar cargos em comissão e temporários ligados à administração pública. Foi numa reclamação. Não é hipótese típica, não é. Quando a gente faz a versão completa do curso, Marília e eu, nós temos outros pontos que a gente aborda com mais calma, e um é esse, hipótese não típica de cabimento da reclamação, que aqui eu só estou pincelando em função da brevidade da apresentação hoje. Em relação ao pedido, a reclamação objetiva, a remoção, a tutela do ilícito. Tem uma ilicitude, qual é a ilicitude? Alguém está usurpando a competência de um julgador. Qual é a outra possibilidade de ilícito aqui? Alguém desrespeitou uma decisão do Poder Judiciário. Essa é a ilicitude. A reclamação não vai indenizar, não vai apurar culpa, não vai apurar indenização, não vai apurar dolo, ela vai objetivar, remover, tutelar essa ilicitude. Vai repercutir na cassação da decisão e na transferência da competência, se for o caso. Então é esse o pedido, eu quero remover essa ilicitude. Então assim, a petição inicial de uma reclamação é simples. A causa de pedir é tarifada, o pedido é definido, vai ser sempre o mesmo, a prova é documental em relação de comparação de batimento entre objeto e parâmetro, eventualmente com demonstração da usurpação da competência por atividade ou do esgotamento das instâncias, e não tem muito o que argumentar, está pré-definido, a ação de impugnação autônoma de natureza constitucional, o esforço argumentativo é secundário aqui. É evidente que nós vamos ver na sequência que a prova da relação entre objeto e parâmetro, que a gente chama aderência estrita, tem que estar bem demonstrado. Se ela não salta aos olhos, aí tem que gastar o vernáculo para demonstrar que tem uma aderência entre objeto e parâmetro. É fundamental a aderência estrita entre objeto e parâmetro. Hipóteses, como eu mencionei, no âmbito da Constituição, súmula vinculante em tribunais superiores, e no âmbito do CPC já foi mencionado também. Eu entro agora, finalmente, na parte que costuma demorar um pouquinho mais, que é a parte da análise dos cabimentos individualizados da reclamação, a análise do perfil funcional da reclamação, e a primeira delas, para preservar a competência do Tribunal 988, inciso 1, é a hipótese mais clássica de cabimento da reclamação. Em regra, é um ato comissivo que vai desencadear uma reclamação, mas é possível uma reclamação também por ato omissivo, e nós temos um bom exemplo lá na assessoria, né, Marília? Um caso de reclamação por ato omissivo. Já que nós não vamos ter a oficina, que também geralmente é um dos modos, a gente tem uma oficina de casos, eu vou ilustrar com um dos casos da oficina, que é o concreto que aconteceu no gabinete lá, na nossa atuação no gabinete do PGE. Chegou ao nosso conhecimento que em 2014, isso era ano de 2021, em 2014 havia chegado a análise de admissibilidade de um tribunal regional federal, um recurso extraordinário, um recurso especial do então Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, que agora virou agência, a ANM, se não estou enganado. Na ocasião, havia então um recurso extraordinário desafiando um acórdão que confirmou sentença, determinando a cessação de atividade minerária no interior de uma terra indígena. Então, teve a sentença que disse que é para parar a produção mineral nessa terra indígena, teve o acórdão que confirmou, o DNPM então entrou com o RE e RESP desse acórdão, e entrou com um pedido cautelar para dar efeito suspensivo a esse RE e esse RESP, para suspender o acórdão e para cessar a atividade, então, por conseguinte, minerária no interior da terra indígena. O presidente ou vice, parece que foi o vice daquele tribunal em questão, deu o efeito cautelar para conferir, acolheu o pedido cautelar para conferir efeito suspensivo ao RE e ao RESP, e não fez juízo de admissibilidade. Ficou lá na gaveta da vice, no caso, vice-presidência. Não fez juízo. Ele deu um efeito suspensivo, o RE não fez juízo para subir para o Supremo, nem para o STJ. Na ocasião, o MPF, 2014,
entrou com uma medida cautelar no STJ para destrancar o RESP da origem e uma medida cautelar no STF para destrancar o RE. No STJ funcionou, foi destrancado o RESP. Mas ministra Rosa, na ocasião relatora da medida cautelar no STF, disse: não, mas eu não posso julgar isso, eu não tenho jurisdição ainda. A ministra Rosa disse: não, mas só um pouquinho, está lá no TRF1, pende de admissibilidade, eu não posso dar uma medida cautelar aqui, invertendo o sentido daquela, para finalmente reativar o acordo. E ela não acolheu a medida cautelar, e ficou tudo como estava. Tudo como estava. Passaram-se 7 anos, tudo como estava. Tinha um título judicial pendente de trânsito e julgado, mas confirmado em segundo no tribunal, que não estava irradiando efeitos, e nesse interim chegou para a assessoria, e nós, puxa vida, está 7 anos parado isso aqui. Vamos fazer o quê? O que cabe? Cabe suspensão, cabe reclamação. Se fosse a oficina, ia ser maravilhoso para a gente debater esse caso. A gente sempre debate esse caso na oficina. O que cabe? Cabe as duas coisas. Cabe suspensão e cabe reclamação. Na ocasião, nós fizemos suspensão. Por estratégia, porque suspensão, como a gente vai direto para o presidente, é ainda mais célere que a reclamação, e é uma bazuca a suspensão. Mas caberia reclamação também. Não vou me ater porque coube a suspensão aqui, porque pode ficar para o final aqui, e eu vou me perder na minha exposição. Mas caberia reclamação, perfeitamente. Por quê? Porque 7 anos sem fazer juízo de admissibilidade não é usurpação de competência? Eu seguro lá, embaixo do braço, aqui o recurso, não vou fazer juízo de admissibilidade. O presidente do tribunal, o vice, disse: não vou fazer. Ele deu uma medida cautelar para seguir valendo, a contrário senso do acórdão que confirmou a sentença. Ficou 7 anos, o Supremo ficou sem receber. Reclamação nesse caso geraria o quê? A intimação do vice-presidente para prestar informações. Eu quase apostaria um pedacinho do meu dedo mindinho que na hora que chegasse o ofício do Supremo para ele prestar informações, ele ia fazer o juízo de admissibilidade, como aconteceu justamente na suspensão. Com a intimação, nós fizemos uma instrução prévia, porque estava 7 anos. Como é que o Ministério Público, a PGR, agora tem interesse de repente nisso? Nós precisamos sustentar uma urgência para fazer um pedido liminar. Então nós temos uma instrução, entramos em contato com o colega da localidade, perguntamos o que aconteceu nesses 7 anos. Por acaso aumentou o número de licença aí para minerar a terra indígena? Por acaso está tendo conflito aí entre indígenas e não indígenas? Está tendo disputa de terra? Está tendo aumento da violência em função da mineração? Tudo ele confirmou com, se eu não estou enganado, pelo menos uma dezena de procedimentos autuados lá. Em função, com essa atualização, a gente pediu uma liminar na suspensão, e na intimação do ministro Fux foi feito o juízo de admissibilidade, dizendo que não eram admissíveis o RE e o RESP, na mesma hora. Tanto a suspensão funcionou, como a reclamação certamente teria funcionado por usurpação de competência do Supremo. Por quê? Por omissão. A mesma coisa valeria se um presidente ou vice-presidente de um tribunal local ele não tem competência para decidir sobre agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Ele pode achar um absurdo o agravo. Eu não sei se já foi exposto o agravo aqui e o RE na apresentação da manhã, mas por mais absurdo que possa parecer um agravo em RE, o presidente e o vice não pode deixar de mandar isso para o Supremo. E se deixar, se disser teratológico, não vou mandar para o Supremo, é usurpação de competência, porque não é ele que julga o agravo em recurso extraordinário. Então vejam, o alcance da reclamação no sentido clássico encontra nesses exemplos que eu estou citando aqui boas formas atuais, né, de manejo. Citei, o simples processamento em outro juízo implica usurpação de competência. Se eu entrar com MS contra o presidente da República no juízo de primeiro grau perante o qual eu oficio lá em Uruguaiana, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, se eu entrar com MS contra o presidente da República lá, se estiver processando o MS lá, por si só, o processamento sem decisão nenhuma é usurpação de competência do Supremo, porque não é o juiz de primeiro grau que processa MS contra o ato do presidente da República. Então, o mero processamento, às vezes, não precisa ter decisão para que haja a usurpação de competência. Em relação
Eu já falei autoridade administrativa. Autoridade administrativa, um bom exemplo é inquérito policial. Um bom exemplo aqui. Contra a autoridade que tem foro no Supremo para inquérito, né? Para inquérito. Como eu mencionei, classicamente as duas hipóteses eram usurpação de competência e violação à autoridade da decisão. A reclamação ela foi pensada para proteger o julgado de índole subjetiva, entre Pedro e João. Com o engrandecimento, ou pelo sistema, não é engrandecimento, pela modificação da sistemática de julgamento do Supremo, com a coletivização das decisões, ao decidir num tema de repercussão geral, a eficácia se amplia numa índole objetivada. Ao decidir controle concentrado, vale para todo mundo e para a administração pública, não é mais só para o João e para o Pedro. Né? Com isso, a reclamação passou a ser cabível em muitas outras formas, derivadas do inciso 2, que é a violação à autoridade da decisão. O que sobrou para o inciso 2? Se eu tenho hipóteses específicas para a violação de súmula vinculante, para a violação de precedente de repercussão geral, para a violação de ACRDR e para a violação de controle concentrado, o que sobrou no inciso 2? A conformação clássica. O inciso 2, esse, que diz, para garantir a autoridade da decisão do tribunal, é o processo de índole subjetiva, do João contra o Pedro. A reclamação, ela acabou sendo a protagonista do efeito bumerangue. Por isso eu iniciei com aquela frase lá, a crítica doutrinária do assunto, envolvendo a reclamação super coringa. Não só é amplíssima em relação às suas hipóteses de cabimento típicas, como acabei de mencionar, en passant, que tem hipóteses extralegais de cabimento também, até para buscar a interpretação de um julgado. Mas o sentido clássico dela é para garantir a autoridade da decisão de um julgado de índole subjetiva. E todos aqueles que participaram da relação ou reflexamente foram afetados podem reclamar. Aí sim vai pressupor um processo prévio judicial, nessa hipótese 2, pressupõe. E o que importa é o dispositivo da decisão, para que nós possamos reclamar. O dispositivo da decisão é o que é objeto da reclamação. E aqui tem um ponto importante. Se o processo foi subindo em nível de recurso e finalmente ele foi decidido no âmbito do Supremo, o João contra o Pedro começaram a litigar e a coisa foi subindo e finalmente a última palavra foi dada pelo Supremo. Ok? Foi transitado e julgado lá no Supremo. Processo de índole subjetivo. Ele desce para a execução desse julgado. O juiz, ao ver o julgado supremo, diz assim, dá uma curva. Não, mas não... Talvez dar uma curva fique um pouco vulgar dizer, mas assim, interpreta de uma outra forma. E desrespeita o que finalmente foi decidido pelo Supremo, naquele processo. Cabe reclamação ao Supremo, porque ele é o guardião da sua própria decisão, ele que finalmente decidiu. Se o juiz diz assim, não, mas não é, não, já chegou para nós justamente esse tipo de situação, em que na hora de executar, houve o que nos pareceu um certo inconformismo do julgador de primeiro grau, na hora de executar com o que finalmente foi decidido. Isso desafia a reclamação. Entretanto, se o julgador de primeiro grau, cumprindo o que foi decidido, o título judicial transitado e julgado, cumprindo, ele determina a expedição de mandados ou a expedição de ofícios para cumprir e alguém, uma autoridade administrativa, desrespeita isso. Aí não cabe reclamação. Aí cabe petição para o juiz que está executando corretamente o título. Aí cabe petição para fazer valer a decisão. O juiz tem instrumentos para fazer valer o título, a decisão, finalmente é transitada e julgado. Então é diferente. Se o julgador interpreta o que foi finalmente decidido e destoa, cabe reclamação ao Supremo que deu a palavra final nesse exemplo hipotético. Mas se o julgador cumpre a decisão e quer executar o título e quem é destinatário do comando desrespeita ou opõe resistência, aí cabe peticionamento para que a execução seja feita pelos meios diretos e indiretos. Agora, se o Supremo tem a competência originária, e ele decide em primeira e única instância, cabe a reclamação para o Supremo?
Não cabe. Se o destinatário do comando da decisão não quiser cumprir, cabe petição para o Supremo, olha, faça cumprir sua decisão. Vejam que há uma diferença aqui. Espero que, se não ficou claro, no final a gente aborda de novo em tom de dúvida, em tópico de dúvidas aqui, mas espero que tenha ficado clara essa diferença. Uma terceira hipótese, derivada então do inciso 2, é o cabimento da reclamação para garantir a observância de decisão em controle concentrado do Supremo. A decisão em controle concentrado, ela se opõe à administração. Mas o Supremo já decidiu, embora se oponha à decisão de controle concentrado, a administração, vale sobre a administração pública. Ele decidiu lá no agravo regimental, na reclamação 46645, que não cabe reclamação contra ato administrativo que desrespeitou decisão em controle concentrado, em ADI, em ADPF, por exemplo. Não cabe contra ato administrativo, embora a decisão se oponha à administração. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo. Ou seja, tem que ser violação por órgão jurisdicional, em ADI, em ADC ou em ADPF, para que seja cabível a reclamação. Em relação ao objeto, ao parâmetro, melhor dizendo, a mera ata, não é necessário que o acórdão seja publicado, a mera ata de julgamento publicada já é parâmetro suficiente para instruir uma reclamação. A vinculatividade do controle concentrado pode ser contada a partir da publicação da ata do julgamento. Bom, aqui é uma particularidade que tem uma certa reviravolta, teve uma reviravolta e desafia um investimento em alguns minutos aqui nessa explicação. O que vale, afinal, numa decisão de controle concentrado? O comando que vai resolver a situação está lá no dispositivo, ele vai fulminar certa norma, por exemplo, dizendo que é inconstitucional. A lei número 5433, exemplo aqui do Estado do Tocantins, é inconstitucional. Ponto, está lá no dispositivo. Entretanto, na fundamentação, é que foi construída a norma geral, não a norma específica. Lá que está o precedente, lá que está o motivo determinante. O Supremo tem entendido que o que vale para ser controlado aqui por reclamação é só o dispositivo. Já houve um curto espaço de tempo em que a teoria dos motivos determinantes foi admitida, mas o Supremo refluiu dessa posição e entende que somente o dispositivo pode ser controlado. O que eu quero dizer com isso? Se 5 estados da federação editam normas de texto idêntico, cada uma com a sua numeração, cada uma de um estado, quer dizer que o Procurador-Geral da República tem que entrar com 5 ações diretas de inconstitucionalidade diferentes e cada desrespeito individual de norma, dessas normas, dessas decisões de ADI, elas devem desafiar uma reclamação própria, específica daquela norma. O que eu quero dizer? O Estado do Tocantins editou uma norma, o Estado do Goiás editou uma norma de conteúdo idêntico. Ok. Na decisão que considerou inconstitucional a norma do Estado do Tocantins, o Supremo explicou por que ela é inconstitucional na fundamentação. E depois finalmente disse, ela é inconstitucional, esta norma. Ok. Eu não posso reclamar, sendo eu cidadão lá de Goiás, que ainda não teve ADI, para o meu caso, ou não foi julgado, eu não posso reclamar usando a decisão que considerou inconstitucional a lei de Tocantins. Ainda que o fundamento seja idêntico, o texto seja idêntico, eu não posso. Porque o que o Supremo entende ser cabível como parâmetro em controle concentrado para reclamação é o dispositivo. Tem que ser o desrespeito àquela norma específica. E eu explico aqui com um exemplo para fixar, numa representação que nós recebemos lá na assessoria. Candidatos de um concurso de uma procuradoria do Estado, de um certo Estado, estavam muito angustiados. Por quê? Pouco tempo atrás, o Procurador-Geral da República entrou com uma ADI contra uma lei daquele Estado, que tinha criado uma categoria, um cargo, seria alguma coisa como analista jurídico, o nome iuris eu não me recordo assim, mas as atribuições do cargo eram muito próximas de um procurador de Estado. Exigia-se como requisito do concurso habilitação na OAB, prática jurídica como advogado,
E havia entre as atribuições do cargo representar o Estado. Bom, foi fulminada a lei no tocante a essas especificidades. Muito bem. Houve concurso para procurador do Estado. Chamaram alguns. Depois percebeu-se que no âmbito da administração indireta havia outras leis que tinham autorizado a contratação de concurso, a realização de concursos específicos para aquelas entidades da indireta, como por exemplo uma autarquia lá daquele estado, com carreira própria, pagando muito menos que um procurador do Estado. O que entendeu o candidato? Por via transversa, o Estado está deixando de contratar outros procuradores do Estado, está driblando aquela decisão do Supremo que disse que não pode usar um cargo como se procurador do Estado fosse, só para pagar menos, dando as mesmas atribuições. O que nós tivemos que explicar numa reunião para eles? Olha, uma é a lei, aquela que disse que não pode ter aquele cargo de assessor ou de analista jurídico, eu não me recordo exatamente qual era a nomenclatura, para a administração direta, foi declarada inconstitucional, o Estado não está descumprindo isso. Ele editou outra lei e criou uma outra carreira para a administração indireta, para criar um quadro paralelo. Eu não posso reclamar disso, porque não é exatamente a declaração de constitucionalidade que o Supremo decidiu que está sendo violado. Qual é o caminho aqui? Outra ação direta de constitucionalidade, porque por outro caminho o Estado está descumprindo uma decisão do Supremo, em relação a quem pode representar o Estado juridicamente, que é o procurador do Estado. Então, em se tratando de controle concentrado, o único parâmetro controlado é especificamente a decisão no dispositivo dela que fulminou um ato normativo. Exemplo da ADI eu estou falando, mas vale para a DPF, vale para a DC também. Então tem essa particularidade. Eu não posso fazer um raciocínio derivado, consequente, subsequente, melhor dizendo. Olha, é óbvio que está sendo desrespeitado por outra via. Não, tem que ser mais óbvio ainda, tem que ser exatamente aquela lei declarada inconstitucional que está sendo desrespeitada, no caso de uma ADI, por exemplo, para que caiba a reclamação. Onde está a exceção disso? O Supremo tem aceitado a teoria dos motivos determinantes ainda hoje, ou seja, mesmo que o ato não tenha citado aquela decisão de controle concentrado, pode caber reclamação, em se tratando da DPF 130, que é a DPF que dispôs sobre a liberdade de expressão em lei de imprensa. Tem se dado um conteúdo elástico, uma interpretação elástica, para uma aceitação das reclamações em sentido amplo. Mesmo que o ato está sendo considerado aqui violador da DPF 130, não tenha nada a ver com o que foi decidido na DPF 130, se violou a liberdade de expressão e liberdade jornalística, tem sido acolhida a reclamação. É uma exceção jurisprudencial do Supremo, em controle concentrado. A única que eu me recordo aqui, que a gente tem visto, seguidamente aparece alguma coisa e é oferecido um parecer, entendendo como cabível a reclamação nesse caso. A reclamação em relação à súmula vinculante. Aí sim, por expressa previsão constitucional. E aí também, pelo que acabei de mencionar em relação ao controle concentrado, que o Supremo não aceita em relação ao ato administrativo, nós chegamos à única hipótese em que ato administrativo pode desafiar uma reclamação, quando viola súmula vinculante. Mas também não é assim, a autoridade administrativa proferiu uma decisão, violou súmula vinculante, vou reclamar direto no Supremo. Também não. Por uma questão de princípio da autotutela administrativa, o legislador que minudenciou o cabimento da reclamação, nesse caso, ele exige o esgotamento da instância, o esgotamento das instâncias administrativas para aí sim caber. Existe um sistema de controle. A autoridade que decidiu, diante de um recurso desse ato, ela tem que dizer por que decidiu contra a súmula vinculante. A autoridade julgadora do recurso tem que dizer por que está decidindo contra a súmula vinculante. O sistema dá oportunidades para que ele se autorregule, porque senão o Supremo vai decidir tudo o que é, absolutamente tudo que é ato administrativo, afinal. Vai virar corte de julgamento de primeira instância de ato administrativo, que não é, evidentemente, desejável. Então, quando o sistema oferece uma lógica recursal do ato administrativo, nós vamos usar ele. E se não tem não tem sistema recursal, o que eu faço?
E se não tem como recorrer do ato administrativo, é o prefeito que deu um ato administrativo e não está previsto nenhum recurso. Bom, em se tratando de Ministério Público, nós temos nossos meios, nós podemos recomendar em primeira linha. Até eu lembro de uma versão do curso que nós demos no CNMP, em que envolvia a nomeação em violação à súmula que vedava o nepotismo, em que houve uma nomeação descarada em âmbito político, do filho de um importante político. O Ministério Público não tinha como recorrer dessa decisão. Então ele recomendou, para que não tivesse dúvida do elemento subjetivo, e após ele reclamou. Agora, há doutrinadores, ou melhor, não há muitos doutrinadores sobre o assunto, até onde eu conheço. Mas já li, numa linha, um autor específico, ele diz assim: olha, é verdade que o ato administrativo não pode ser reclamado em primeira linha no Supremo, porque seria um absurdo tudo que é ato administrativo resultar numa reclamação direta no Supremo. Isso é verdade. É verdade que tem que ter esgotamento da instância administrativa, é verdade. Entretanto, disse ele, se ficar demonstrado, e o ônus é do reclamante, que não tem como obter uma tutela célere a nível recursal, que não tem como, ou que o sistema é ineficaz, o sistema de recursos, e que o bem vai perecer, diz ele, eu não li lugar nenhum em âmbito de processo, cabe uma reclamação para o Supremo, faz a reclamação, reclama e diz que não tinha como recorrer, explica por quê, o ônus é de quem reclama, porque está contrariando o sistema, e vai perecer o objeto. O pior, né, como diz aquele velho ditado, né, o não a gente já tem, vamos buscar humilhação agora. Então, por uma questão de autotutela administrativa, de administração da Justiça Civil, o Supremo não vai controlar em primeira linha, sem recurso, um ato administrativo. Bom, eu não estou bem por dentro de quanto tempo eu estou falando, e o nosso limite parece que é 18 horas, contando o tempo de questionamento. Então eu vou entrar numa parte que é bem prática, bem importante, lembrando que não foi possível aqui enfrentar o IAC e o RDR como parâmetros de controle, e não foi possível a gente enudenciar a parte dos repetitivos e repercussão geral. Entretanto, eu quero pontuar um ponto importante, já que o curso se volta para o STJ também. O STJ, ele recentemente, ele se posicionou dizendo que não seria cabível mais reclamação para controlar decisões proferidas em recurso repetitivo por ele. Por quê? Porque provavelmente resultaria numa chuva de reclamações. Imagine, se o Supremo decide uma questão em torno de um tema em repercussão geral, repito, se não fosse aquela ferramenta que eu acabei de mencionar, que é uma janela temporal apertada para reclamar, haveria uma imensidão de reclamações, como de fato ainda há, e o Supremo acaba tendo que controlar na admissão, no julgamento da petição inicial. O STJ, no primeiro momento, disse o seguinte: quando nós usamos a sistemática do repetitivo, e nós selecionamos os representativos da controvérsia, como pilotos da controvérsia, como cases da controvérsia, só quem pode reclamar, e depois decidimos, só quem pode reclamar o descumprimento do tema repetitivo, é quem era parte no processo selecionado como representativo da controvérsia. Bom, as vozes doutrinárias do assunto disseram, não pode. Por quê? Quem está naqueles processos pilotos não escolheu estar lá. Eles foram selecionados casualmente, ou pelo presidente, vice do tribunal local, ou pelo próprio Tribunal Superior. Ele pensou bons cases para decidir o caso, mas até é uma tese. Casualmente, aquelas pessoas naqueles processos de índole subjetivas estão lá servindo de piloto, né? Mas a controvérsia alcança todos os processos suspensos na origem, sobrestados, melhor dizendo. Então a história diz, não, só quem foi parte nos processos selecionados como pilotos, representativo da controvérsia, pode reclamar em situações de violação a decisões pela sistemática dos repetitivos. O
que doutrinariamente se disse? O STJ tentou afunilar o cabimento da reclamação aqui, para não ter muita reclamação, segundo, repito, vozes doutrinárias. Depois o STJ disse assim, não cabe nem para quem foi parte nos pilotos. Então, atualmente, o senhor não tem aceitado reclamação em relação à violação pela sistemática dos repetitivos. Essa é a última posição que nós temos. Embora a nossa atuação lá não seja no STJ, é a nível de contribuição para o curso aqui, em relação ao estado atual do cabimento da reclamação, já que o curso também é em relação ao STJ. Né? Eu selecionei aqui os principais óbices processuais a partir da repetição dos julgamentos que nós temos tido acesso do Supremo. O que mais aparece como obstáculo ao prosseguimento de uma reclamação? O primeiro, mais famoso, fundamento para a reclamação não ir para frente, não ser acolhida, melhor dizendo, é a utilização como sucedâneo recursal. Seguidamente aparece essa expressão sucedâneo recursal nas decisões. Reclamação está sendo usada como sucedâneo recursal. O sucedâneo recursal, ele não é ação de impugnação e nem recurso, é alguma coisa no meio do caminho. O reexame necessário, o pedido de reconsideração, é um sucedâneo recursal. Muito refletindo em todas as vezes que nós vemos isso, debatendo também com os colegas, nós percebemos que o sucedâneo recursal é utilizado de diferentes acepções aqui. Às vezes parece que o sucedâneo recursal é utilizado para dizer que a pessoa saltou a instância e foi direto para o Supremo para revisitar mérito. Às vezes o sucedâneo recursal parece que significa que o reclamante está usando como ação rescisória e não cabe reclamação depois do trânsito julgado, já disse. Às vezes é porque o processo é de índole subjetiva e uma pessoa que não tem nada que ver quer se emprestar daquele julgamento lá, daquela decisão, e quer entrar com reclamação. Aí está usando como sucedâneo recursal. Enfim, e às vezes é para ignorar que precisa esgotar as instâncias, que é levar direto para o Supremo. Tem muitos casos, situações de fundo, que parecem ser os reais motivos, específicos motivos, melhor dizendo, não reais, específicos motivos que ensejaram a desacolhimento da reclamação, mas tudo é enfechado sob o guarda-chuva do sucedâneo recursal. Às vezes é porque é usado como rescisório, às vezes é porque é usado como recurso de mérito. A reclamação não é recurso de mérito. Às vezes é utilizado como técnica per salto, às vezes é utilizado para se emprestar de fundamento de outra decisão, mas tudo é chamado sucedâneo recursal. Então, o sucedâneo recursal é, afinal, um grande argumento e é bem presente em muitas decisões. Mas, afinal, não utilizando a reclamação per salto, não utilizando como rescisório, não utilizando como recurso, não utilizando como revisão criminal, não utilizando para o que ela não serve, não deve aparecer que ela vai ser desacolhida porque está sendo usado como sucedâneo recursal. Mas das coisas que mais aparece para nós reclamação está sendo usada como sucedâneo recursal. Também não cabe, já falei, depois do trânsito em julgado. Então o desafio é não deixar o trânsito em julgado. É uma estratégia. Não tem, se cabe um recurso para postergar a discussão, não no sentido leviano, não no sentido atécnico, não no sentido desleal, mas para um recurso idôneo para o caso, para que a discussão, para que o sistema judiciário, o poder judiciário possa, dentro das suas instâncias, controlar a decisão idoneamente. Não tem por que não empregar esse recurso paralelamente à reclamação. Deve ser empregado paralelamente à reclamação, para que ela não transite julgada e para depois resolver reclamar e não cabe uma reclamação. Também, um ponto importante é que a decisão reclamada, o parâmetro não pode ser anterior, ou a decisão reclamada, o objeto, não pode ser anterior ao paradigma. Não pode ser anterior, ou seja, se surgir uma nova decisão depois, eu não posso dizer, olha, a decisão do passado se respeitou ao paradigma do futuro. Isso não tem cabimento. Né? Outro desafio muito comum é o desafio da prova documental. É muito comum a reclamação não vir instruída com a prova documental. É caso de inépcia da inicial, indeferimento da inicial, porque a inicial deve ser acompanhada de todos os documentos pertinentes à sua propositura. Bom,
falei um pouquinho antes, a falta de aderência estrita. Esse é um desafio e tanto. Ele não é bem processual, ele é um pouco mais material, é meio difícil a fronteira dele aqui. A correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão. Eu preciso demonstrar por que, nessa análise comparativa, houve essa violação. Às vezes ela salta à vista, outras vezes eu tenho que demonstrar, eu tenho que pontuar claramente por que elas se conectam e houve uma violação dessa decisão reclamada do paradigma invocado. Já mencionei aqui em relação ao controle concentrado, é necessário que seja especificamente o ato normativo enfrentado naquele controle, para isso seja a reclamação. Aí tem a particularidade na aderência estrita desse, eu não posso, repito, a lei é idêntica, a lei idêntica à que tem no Estado do Tocantins, ela foi considerada inconstitucional, idêntica textualmente falando, pelo Supremo, o Estado do Sergipe. Não adianta eu reclamar, dizendo que o Estado do Tocantins está descumprindo a decisão ADI do Supremo que reconheceu inconstitucional uma lei idêntica do Sergipe. Não adianta. É necessário uma ADI que reconheça a lei do Tocantins também inconstitucional. Não é à toa que no gabinete, lá na assessoria constitucional, Marília explicou, nós somos residuais, constitucional, controle concentrado, né? Criminal e trabalhista, tem assessoria própria. Então nós percebemos a atuação da assessoria constitucional, evidentemente, tudo comandado pelo professor excelência Procurador-Geral da República, despachado, tudo encaminhado por ele, eventualmente propõe ações de constitucionalidade simultâneas em relação a várias leis de diferentes estados simultaneamente. Por quê? Porque não pode aproveitar para reclamar uma para considerar inconstitucional todas as outras. Se os motivos determinantes, se a norma geral do conteúdo da primeira ADI pudesse ser parâmetro, aí sim, arrastava e derrubava todas as outras, mas não é assim que tem entendido o Supremo. Finalmente aqui, isso retirado de uma reclamação chamada 36033. Nesse julgado, me chamou a atenção na pesquisa da montagem do curso, foi enumerado um rol de condicionantes que deveriam ser observados, um checklist que deveria ser observado. Chamou a atenção quando eu estava fazendo a pesquisa, digo, olha, ficou, o ministro aqui resolveu fazer um checklist assim, para dizer, olha, tem que observar isso aqui é o mínimo necessário observar. E não foge muito daquela pesquisa, as outras hipóteses, elas decorrem da multiplicação dos casos que nós temos visto, da pesquisa da repetição. E esse aqui é um caso que eu quis pontuar em apartado, porque ele se repete em grande medida. Ele fala, na impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência, ou seja, ele reforça que a reclamação é uma ação típica, é uma ação que tem uma causa de pedir tarifada lá no CPC, mas quero mais uma vez relembrar aqui, há hipóteses extralegais que já foram aceitas pelo Supremo de cabimento da reclamação. Em regra, realmente tem que ser aquelas do 988. Não pode se usar a reclamação per salto para suprimir grau de jurisdição, tem que ter aderência estrita, não pode ser após o trânsito julgado e não adianta ficar revolvendo matéria fática, não adianta. Hoje não vai ser possível abordar, porque na versão original nós temos pelo menos 4 ou 5 súmulas vinculantes especificamente que nós abordamos, a súmula 10, que é a reserva de plenário, até recentemente teve uma atuação da PGR muito interessante, envolvendo o Tribunal do Júri, em que a reforma do CPP admitiu a execução provisória de pena fixada pelo júri, fixada pelo juiz em Tribunal do Júri, quando superior a 15 anos. O STJ afastou monocraticamente, depois por turma a execução provisória em habeas corpus. Mais de um caso recentemente, eu acho que era da chacina de Unai, né? Eu acho que era um deles, mas foi mais de um caso. E o entendimento era de que violava a presunção de inocência. O afastamento, ele foi, repito, monocrático, confirmado por turma. O Ministério Público, a PGR,
Procurador-Geral da República entrou com uma reclamação, no caso da chacina, sem dúvida foi a PGR, mas no primeiro caso que me recordo foi o MP de Minas, se eu não estou enganado. Reclamando, dizendo, só um pouquinho, para afastar a lei, tribunal afastar a lei, não pode ser decisão monocrática nem de turno, tem que ser o órgão especial. Viola a Constituição, mas viola também a súmula vinculante 10, que diz que eu não posso afastar, a pretexto de reconhecer inconstitucional, eu afasto. Eu não posso simplesmente dizer que não aplica a lei aqui, sem ser meramente um juízo interpretativo. Eu não posso dizer assim, entendo que não se aplica, com base nisso, não posso. A súmula vinculante 10 é um coringa muito interessante na atuação do Ministério Público, quando o tribunal não observa a reserva de plenário, e o Supremo, nos 2 casos, reconheceu imediatamente que tinha sido violada a súmula vinculante 10, mandou devolver o processo, cassou a decisão, mandou que o processo fosse submetido ao órgão especial, para finalmente ser decidida a inconstitucionalidade no controle difuso, nesse caso. Uma pena não ser possível aprofundar aqui, mas na apresentação completa, que vai estar disponível, já deixei com a equipe, a apresentação completa tem análise de 5 súmulas vinculantes, com algumas peculiaridades no tocante à reclamação. E muitas vezes, o não revolvimento, a questão, por exemplo, do uso de algemas, súmula vinculante das algemas, a súmula vinculante das algemas está dando um certo problema para o Ministério Público, eu posso dizer assim. Porque, não raro, a defensoria no seu mistério, né, institucional, evidentemente, vinham alegando a violação à súmula, e agora estou esquecido a súmula vinculante, o número da súmula vinculante 14? É 14? Não consegui escutar. Não, do uso das algemas, que tem que ser justificado. É 14, se eu não estou enganado. 11? 11? Bom, alguém confirmou aí. Eu estou desmemoriado, então peço escusas aqui. Na apresentação completa, vocês terão acesso ao número correto da súmula, que é conferível no Google também, não tem problema. Então, tem que ser fundamentado o uso. Em alguns casos, depois da instrução probatória, ou depois de finalizada a sessão do Tribunal do Júri, a Defensoria reclamava dizendo que tinha sido violada a súmula, porque não corretamente justificado a manutenção do réu com as algemas, para anular toda a instrução probatória. 11, né? Bom, cabe ao Ministério Público, se não for fundamentado durante a audiência ou na sessão, pedir para o juiz fundamentar. E se a Defensoria também discordar do fundamento, reclamar e dizer que o fundamento não está bom, nas contrarrazões a gente vai dizer, mas não dá para revolver matéria fática probatória também. A gente vai usar a nosso favor também aquilo que muito contra nós pode ser utilizado. Sim, uma estratégia aqui, claro, é uma estratégia ao nosso alcance, nesse caso, da reclamação em relação à súmula vinculante. Trazendo uma estatística recente, dados do portal do Supremo, de 8 de maio, estavam no acervo perto de 23 mil processos, 9.109 originários, dos quais 3.012 eram reclamações. Reclamação perfazia 13,1% do acervo do Supremo. 13,1% do acervo do Supremo. Com ampla incidência de casos de matéria de direito do processo civil e do trabalho, 882 de 312. Depois direito do trabalho, depois direito administrativo e matéria de direito público. Então, esse é o perfil do acervo do Supremo em relação à reclamação. O recorte de reclamação é significativo, 13,1. E eu finalizo só fazendo uma outra propaganda, em reforço que Marília já destacou aqui, é por causa do Projeto Prisma que a gente está aqui hoje, porque o Projeto Prisma foi uma iniciativa do Gabinete de Procurador-Geral da República, que começou com o embrião na Assessoria Jurídica Civil, na época, depois foi criada a Assessoria de Repercussão Geral, que hoje é chamada de Assessoria de Precedentes, que umbilicalmente está ligada com a Civil ainda, e nós compartilhamos em grande nível assim os serviços. E o Projeto Prisma é uma ferramenta, afinal de contas, de comunicação, capilarização da comunicação do Gabinete de Procurador-Geral da República com
primeiro, o MPF, em nível das suas regionais. Há um grupo de trabalho ativo com representantes das regionais para articulação das estratégias. O Ministério Público articular estratégias em diferentes níveis de atuação, respeitado, claro, a independência funcional, mas os próprios integrantes do grupo são entusiastas dessa possibilidade. Depois nós temos um outro grupo, que é o GIARESV, que é um grupo com os representantes dos ramos do MPU, e como dizia para a doutora Vera, mais recentemente houve a possibilidade de uma maior comunicação com os MPs estaduais. Dali veio um convite para nós ministrarmos o curso no CNMP, foi a primeira oportunidade. Depois surgiram outros encontros, no MP Goiás nós tivemos a felicidade de ir também. Acho que foi daí que surgiu a oportunidade também do convite, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu finalizo aqui a parte da reclamação, numa versão express do curso aqui. Nós estamos às ordens, no que for necessário. Eu agradeço muito a atenção de todos. Uma boa tarde.